Meus amigos no Brasil e em todos os lugares onde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Ziskind, falando da linda e florida Holon, depois de um intervalo bastante longo. Nos encontramos hoje, dia 21 de setembro de 2021, dia 15 de Tishrei de 5.782, o começo do novo ano judaico, a festa maravilhosa e alegre de Sukkot, e sendo o dia 15, o dia de lua cheia. Todos os dias 15 do calendário hebraico é o dia em que a lua está no seu esplendor. E vale a pena olhar para o céu. Amigos, no dia de hoje, em 1553, o Talmud foi confiscado e queimado publicamente em Roma sob os auspícios do cardeal Carafa, que mais tarde seria o Papa Paulo IV, um violento contra-reformador. O cardeal escolheu este dia especificamente porque era Rosh Hashanah, e ele queria que os judeus sentissem a dor com mais força ainda. A queima do Talmud também se espalhou a outras partes da Itália imediatamente. E em 1802, no dia de hoje na Suíça, multidões avançaram sobre os judeus, cometendo um grande pogrom. Isso ocorreu no mesmo dia em que, 500 anos antes, houve um imenso pogrom também na Suíça, acusando os judeus de terem envenenado os poços naquilo que causou a peste negra. A história registra 1802 como a data de 500 anos de perseguição a judeus na Suíça. E ainda neste dia, em 1915, o sanguinário líder turco Cemal Pasha declarou que extirpará a raiz e os ramos do sionismo e que nenhum judeu terá permissão para entrar novamente na Palestina. Centenas de judeus palestinos foram expulsos, dirigindo-se a Alexandria. Exatamente 2 anos depois, no dia de hoje, Cemal Pasha foi deposto e em 1951, na data de hoje, chegou a Paris Reuven Shiloah, que trazia o memorando de um pacto de não agressão entre Israel e seus 4 vizinhos, Líbano, Síria, Jordânia e Egito. No mesmo dia, o ministro israelense Maurice Fisher publicou a sugestão de pacto, que foi rejeitado pelos 4 países árabes. Vamos então às manchetes e às notícias de hoje. Grande vitória diplomática de Israel sobre a conferência de Durban, que foi esvaziada. O último judeu sai do Afeganistão. É o fim de mais de 700 anos de presença judaica no país. Mais de 1.700 anos de vida judaica no país. Irã vê crise interna se aproximando. É permitido já revelar um sistema revolucionário chamado Dome Drone israelense protegeu os líderes do G7 na reunião de junho último. O Líbano tem novo governo e nova política. A líder de mercado lácteos de Israel venderá know-how à empresa dos Emirados Árabes. E a fuga dos 6 terroristas e sua rápida recaptura mostra falhas terríveis no serviço de policiamento prisional e mostra também a excelência do serviço das forças de segurança e do serviço secreto israelense. O último judeu saiu do Afeganistão. Graças aos esforços do empresário Moti Kahana, numa ação difícil e perigosa, Zebulun Simantov e mais 30 pessoas, a maioria das quais crianças, foram evacuados do Afeganistão. Como é sabido, Simantov se recusava a deixar o Afeganistão sob a alegação que cabia a ele cuidar da sinagoga de Cabul. A saída de Zebulun Simantov marca o fim da vida judaica que existiu no Afeganistão desde o século VIII, com certeza, embora haja historiadores que datem a chegada de judeus ao Afeganistão séculos antes do século XVIII. E o Irã vai passando por graves problemas. Um pico inflacionário, falta d'água, cortes substanciais no abastecimento de energia elétrica, crescimento rapidíssimo dos usuários de droga e desinteresse dos jovens na questão da política externa, bem como no apoio ao terrorismo e nas ameaças a Israel.
A conjugação destes fatos pode ser fonte de instabilidade ao novo governo conservador que se distancia cada vez mais dos jovens. Vale lembrar que 60% dos iranianos estão abaixo de 40 anos e é justamente esta faixa que está desiludida com os políticos e as suas escolhas para o país. Acaba de ser autorizada a divulgação. A empresa israelense Rafael desenvolveu um sistema de proteção contra drones que recebeu o nome de Drone Dome. O produto tem um sistema de laser que identifica um objeto estranho e o neutraliza em questão de centésimos de segundos. Os líderes do G7, grupo das mais importantes autoridades monetárias do planeta, reuniu-se na Inglaterra em junho passado e foram protegidos pelo sistema de Israel. Acaba de ser liberada a informação. E depois de mais de um ano com o governo provisório, o Líbano finalmente conta com um novo primeiro-ministro, Najib Mikati, um bilhardário do Líbano. Em seu primeiro pronunciamento, Najib Mikati disse: "Cooperaremos com todo e qualquer país pelo interesse do Líbano, exceto, logicamente, com Israel." Cabe lembrar que Israel ofereceu combustíveis e materiais médicos, ambos em tremenda falta no Líbano, porém o governo provisório rejeitou a oferta. Como foi amplamente noticiado, 6 terroristas conseguiram fugir da prisão de segurança Gilboa, onde ocorreu uma incrível série de erros impensáveis. Cavaram durante quase um ano, jogando areia no sistema de esgoto que entupiu 3 vezes, sem levantar suspeitas. Um terrorista do Fatah solicitou mudança para a cela dos seus arqui-inimigos da Jihad Islâmica, sendo atendido no mesmo dia, novamente sem levantar suspeitas. Foi a partir desta cela que foi efetuada a fuga. Na saída do túnel, estavam à vista da policial na torre de controle, mas ela tinha adormecido. Estas sequências de falhas provavelmente deverão derrubar os comandantes do Corpo de Policiamento Prisional. Os fugitivos esperavam que os árabes israelenses os ajudassem a encontrar refúgio, mas isso não ocorreu. Famintos e esgotados, 4 prisioneiros foram recapturados em muito poucos dias. Os outros 2 conseguiram chegar à cidade de Jenin, no território da Autoridade Palestina, e se esconder por cerca de 2 semanas. Mas depois de ações muito bem coordenadas entre o Serviço Secreto Israelense, a Polícia de Fronteiras e o Exército, acabaram sendo presos sem resistência, juntamente com 2 locais que lhes davam cobertura e apoio logístico. A Tnuva, que é a líder de mercado em produtos lácteos em Israel, anunciou neste domingo que assinou contrato de fornecimento de know-how com uma empresa dos Emirados Árabes Unidos. Trata-se do primeiro acordo de cooperação na área alimentar entre as 2 nações. A transferência de tecnologia incluirá a construção de linhas de produção de derivados de leite e a ajuda durante alguns anos no controle de qualidade e melhoria dos produtos nos Emirados Árabes Unidos. E temos a anunciar uma grande, imensa vitória da diplomacia israelense, que é o esvaziamento da Conferência de Durban sobre o racismo, que se inicia amanhã, dia 22. A reunião, que será que comemora 20 anos desta instituição, está totalmente esvaziada. A Conferência de Durban sobre o racismo, apesar do seu grandioso título, se transformou desde a primeira reunião num dos maiores focos anti-Israel e antissemita do mundo. Numa vitória espetacular da diplomacia israelense, até ontem, 31 países já anunciaram que boicotarão a conferência por sua clara posição racista exclusivamente contra o povo judeu e o Estado de Israel. A conferência vem chamando ao boicote contra Israel. Ela usa a definição
Palestina de que Israel é um Estado racista e usa de inúmeros slogans antissemitas. Na reunião do ano de 2009, o convidado de honra foi Mahmoud Ahmadinejad, então presidente do Irã. Em seu discurso, ele propôs a destruição de Israel e foi aplaudido. Entre os 31 países que já informaram que não participarão desta farsa estão os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, o Reino Unido, a Holanda, a Alemanha, Áustria, República Tcheca, Hungria, Israel, França, Bulgária, Croácia, Itália, a Ilha de Chipre, Grécia, Romênia, a Nova Zelândia, a Eslovênia e a Eslováquia. Estes são apenas alguns dos 31 países. Há de se notar que há outros países que ainda podem anunciar hoje o seu boicote. Uma outra informação importante é que países que decidiram sim tomar parte, tomaram a decisão nesse domingo e nesta segunda-feira de diminuir o nível da sua representação. Assim, por exemplo, a Bélgica anunciou ontem que não mais enviará o seu ministro das Relações Exteriores para a reunião, substituindo-o por um chefe de gabinete. Isto dá uma mostra bastante significativa da capacidade da diplomacia israelense. O ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu costumava dizer que Israel está isolado no mundo. O atual primeiro-ministro, Naftali Bennett, juntamente com seu ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid, conseguem provar que, ao contrário, Israel não está isolado e países extremamente importantes no hemisfério ocidental se juntam à sua luta contra a discriminação, contra o antissemitismo e contra, principalmente, a deslegitimação do Estado de Israel. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente juntos, trazendo notícias de Israel e saudando a vocês desde Holon. Não se esqueçam, por favor, registrem-se no nosso portal, acionando o sininho aqui embaixo. Divulguem o nosso noticiário a seus amigos e conhecidos e nos encontraremos, se Deus quiser, na próxima semana. Até lá, meus amigos.